Muito boa noite, estamos começando mais um Tendência Entrevista. Vamos perguntar ao pessoal da técnica que horas são agora? 6h45 desta sexta-feira negra, Black Friday, é isso mesmo, é Black Friday do vírus. Está comigo aqui hoje ele, Luiz Genaro. Olha, já faz um ano mais ou menos, que nós conversamos pela primeira vez aqui no Tendência. E o Genaro dizia, olha, esta conduta vai nos levar para um lockdown geral, isso vai nos levar para uma falência, para um colapso do sistema de saúde, tão de brincadeira com as pessoas, não estão levando a sério, isso não pode ser assim, vocês têm que ter mais, olha, cuidado gente, não façam isso. E foi. Luiz Genaro, mais uma vez, seja bem-vindo. Querido amigo Cláudio, muito boa noite a todos os teus ouvintes e participantes da live e da TV Tendência, entrevista. Sempre para mim é um prazer conversar contigo. Nós viemos tendo vários papos ao longo desse ano, né? Verdade. E tu falaste certo, eu não me sinto muito cômodo. Tem uma coisa que me chateia muito quando eu tenho que dizer eu avisei. Sabe por quê? Porque não é resolutivo. Dizer, eu avisei. Tá, tu avisou, mas e? Né? Não muda a realidade continua sendo triste, né? Me sinto muito entristecido, Cláudio, com a situação que se chegou, porque na verdade a gente apontou ao longo de todo esse período, e eu tenho usado todas as mídias sociais, eu tenho usado a TV, rádio, enfim, eu tenho um programa, tu sabe que eu tenho um programa numa rádio aqui em Tramandaí, a Rádio Tramandaí, Rádio Taramá, todos os sábados, faz dois anos que eu... E eu venho batendo. Não queria ser e nunca quis ser o cavaleiro do apocalipse, né? Porque é uma posição muito chata, mas em um determinado momento eu me sentia pregando no deserto, né? E aí se criou uma falsa dicotomia, Cláudio, entre a economia e a vida. E eu digo que é uma falsa dicotomia porque sem vida não é economia. E eu vou dar um exemplo. Morreram 250 mil consumidores, que são pessoas, mas que são consumidores. E ninguém fala sobre isso, né? 250 mil consumidores morreram. Se alguém gosta só da economia, eu estou avisando, 250 mil consumidores morreram. Pessoas, seres humanos que têm família, que têm pai, que têm mãe, que têm filho. Alguma coisa tem que estar errada, Cláudio, quando nós somos, e eu dizia isso, né? Nós somos 2% da população mundial e temos 10% das mortes do mundo. Alguma coisa tem que estar errada. Eu dizia mais, Cláudio, e eu estou tentando não resgatar o que se falava, né? Eu dizia mais, de que se a gente não parasse a taxa de transmissão, do crescimento de transmissão, da taxa da contaminação do vírus, nós íamos chegar a um momento em que o sistema de saúde não ia tolerar mais. Eu te peço um minuto, só vou fechar a porta porque está batendo. Só um minuto. Por favor, fique à vontade. Porta batendo incomoda, né? É verdade. Ao vivo o Genaro está conosco, né? Aqui, né? Ao vivo é assim que nossos ouvintes... essa loucura que está acontecendo aí. Ao vivo é assim que nossos ouvintes nos desculpem, né? Ao vivo é assim. Fazer o quê? Bom, mas então dizia que a gente tinha que parar a taxa de transmissão do vírus. Por quê? Por uma razão simples. E eu falava isso e volto a falar, resgatando um pouco, e depois nós vamos falar sobre o futuro. A cada 100 pacientes que se contaminam, Cláudio e queridos ouvintes, eu preciso de 15 leitos, sendo 5 de UTI, ok? Então, vamos fazer uma matemática simples.
É um raciocínio simples, linear. Se eu tiver 100 contaminados, eu preciso de quantos leitos? 15, ok? Sim. Se eu tiver 1.000 contaminados, eu vou precisar 150 leitos. E se eu tiver 10.000 contaminados, eu vou precisar de 1.500 leitos. Então, se eu tenho um momento em que a curva de expansão da contaminação pelo vírus é acentuada, é uma curva chamada curva ascendente exponencial, né? A curva assim, não assim, mas assim, como está acontecendo agora, eu não tenho capacidade para gerar o número de leitos na mesma velocidade. Porque gerar leitos significa você ter recurso para isso, você ter capacidade instalada nos hospitais, principalmente os hospitais, né? Você tem que ter material, você tem que ter EPI, que está faltando. Você tem que ter medicamentos que estão faltando. Você tem que ter oxigênio, Cláudio, que está faltando. Olha o que aconteceu em Manaus, está acontecendo, iniciou a acontecer aqui no Rio Grande do Sul também. Nós somos dependentes de algumas empresas que fabricam oxigênio, mas elas fabricam dentro de um padrão de normalidade. Nós estamos consumindo 3 vezes mais o oxigênio do que nós consumíamos no início de 2020. Então, a capacidade das empresas em produzir oxigênio, ela também tem que ser adaptada, e não são investimentos grandes que tem que ser feito pelas empresas para poder dar conta. E nós temos um fator fundamental, Cláudio, que as pessoas não pensam às vezes. Todo mundo fala assim, não, vamos abrir leito. Eu vejo muita gente falar isso, inclusive autoridades públicas. Vamos abrir leito de UTI, porque a falha é em abrir leito de UTI. Tá, eu te pergunto, quem é que vai trabalhar nos leitos de UTI? O problema é a equipe para manter funcionando, né? Perfeito. Nós não temos mais intensivistas aqui. Não tem pessoal, né? Nós não temos mais enfermeiros, nós não temos mais técnicos de enfermagem. E te digo mais, muita gente está abandonando a profissão, muita gente está abandonando a profissão por medo de se contaminar. Só no meu hospital, de março do ano passado para cá, eu tive 150 funcionários afastados por contaminação do Covid. 150. Então, graças a Deus eu não perdi nenhum funcionário. Anteontem, faleceu uma enfermeira lá de Sapucaia, que estava no hospital de Sapucaia, com 38 anos de idade, sem nenhuma comorbidade. Jovem ainda. 38, com 2 filhos, se contaminou dentro do hospital, evidente, por contato com os pacientes, que está dentro do risco de acontecer, e ela pegou a doença na sua fase mais aguda e não conseguiu sobreviver. Então, é muito triste. É muito triste pensar, Cláudio, que nós já perdemos 250 mil pessoas, que significam nada mais nem nada menos do que 5 vezes o que morreu na pior guerra que o Brasil participou, que foi a Guerra do Paraguai. A do Paraguai. Na Guerra do Paraguai morreram 50 mil brasileiros. Hoje nós estamos chorando 250 mil brasileiros, tá? Então, quando tu fala assim, Cláudio, tu fala em negacionismo, lá no início, dizendo que que era uma simples gripezinha, que não ia dar nada, que não podíamos prejudicar a economia, porque era uma gripezinha, quando todo mundo... A gripe... Vou te apartar para fazer um adendo na tua fala. Sim. As pessoas falavam muito... Quem é o pai da criança? Desta vez nós vamos saber agora, depois de passar, quem é o pai do monstro que se criou. Quem será? Na verdade, a gente gerou, e tu tens toda a razão, estás coberto de razão. A gente criou um monstro. Vou te dizer que fomos dos países que pior gestão foi feita na pandemia, tá? Pior gestão. A gente só não está hoje com mais de 500 mil mortos
porque nós temos uma coisa chamada Sistema Único de Saúde, que está capilarizado nos 5.500 municípios do país, que tem uma equipe fantástica, treinada há mais de quase 30 anos já, em 1991, vai fechar 30 anos agora. E essas equipes acabaram, mesmo com todas as dificuldades, com todo o estresse, com toda a pressão, acabaram segurando um pouco. Houve uma curva de aprendizado também nesse período destas equipes, e a gente conseguiu segurar um pouco o número de mortes. Mas foi muita irresponsabilidade, muita, infelizmente, muita irresponsabilidade. No que diz respeito à negação da ciência, o que diz respeito à negação da pandemia, o que diz respeito à tentativa de introdução de medicamentos não comprovados como preventivos, quando não em nenhum lugar do mundo foi feito isso, só foi aqui. E com o atraso na gestão da questão das vacinas, que também está dentro desse contexto todo. Fora isso, aí, somando a isso, né, uma pressão muito grande da sociedade para começar a liberar tudo, né? Lembra-se que a partir de julho, acho, por aí, começou a haver uma pressão dos empresários, justa, da sociedade, em dizer, não, vamos lá, vamos enfrentar e vamos ver o que vai dar. Deu. Tá aí. Deu nisso aqui. E o pior, Janão, compraram agora 12 milhões de doses de uma vacina que não pode ser usada. Disso hoje. 12 milhões, uma vacina indiana que não está liberada para ser usada ainda, que tem que passar todo o trâmite. Aí os especialistas perguntam, tá, mas por que não compra as que já pode ser usada, né? E aí nós vamos indo. Tu pensa o seguinte, pensa comigo, e teus ouvintes também estão nos acompanhando, vão pensar também comigo. Não é só o Brasil que está comprando vacina, né? Não, o mundo todo. O mundo inteiro comprando vacina. Então vamos fazer um cálculo simples. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. Para a gente ter uma cobertura imunológica, que se chama muro imunológico, nós temos que ter no mínimo 70% da população vacinada. Se a minha matemática não está errada, nós teríamos que vacinar 5,6 bilhões de pessoas. Tu acha que nós temos capacidade? Tu acha que nós temos capacidade de produção de 5,6 bilhões? Não. Com a produção das vacinas concentradas como está, não, né? Não. Sendo que não são 5,6 bilhões. Falando são 8? Mais corretamente, são 11 bilhões, porque são 2 doses. Porque é 2 doses, então, né? Estamos falando em 11. Então, nós estamos falando de 11 bilhões de vacinas. É só a da Johnson, que é uma dose só, né? A Johnson é uma dose só. Mas tu imagina que são aí em torno de 11 bilhões de doses que têm que ser produzidas. Por mais que todos os laboratórios produzissem vacina, nós íamos levar muitos meses, talvez até o final do ano, e vamos levar até o final do ano, para conseguir produzir alguma coisa semelhante a isso. Cláudio, nós estamos ingressando no mês de março, ok? Desde outubro, novembro, a gente sabia que precisava de vacina, tá? Nós estamos ingressando no mês de março. E ninguém já se vacinamos. Nós vacinamos apenas 3% da população, bicho. E eu tenho que vacinar 70%. Então, nós vamos ter que conviver com este vírus, com esta falta de leitos e com as mortes, chorar as mortes ainda por um bom tempo. Eu não, volto a dizer, não quero ser cavaleiro do apocalipse. Estou fazendo uma análise racional, o mais racional possível, o mais desapaixonada possível da situação que nós encontramos. E assim, qual é a minha garantia de que eu não estou errado? Que no passado eu disse o que ia acontecer, é o que está acontecendo. Então a minha análise não está errada. Não está errada porque não estava errada e foi provado agora que não estava errada. Nós íamos chegar neste momento que chegamos, de colapso
sistema público de saúde. Ou nós, agora, tomamos a iniciativa, e parece que começaram a tomar, de dar uma freada, pelo menos de 15 dias em tudo, para fazer baixar a taxa de contaminação, ou não teremos leitos para todos os pacientes que precisarem. Imagina. E isto tudo é uma coisa que não é só nós não sabíamos, não é que nós não sabíamos. Nós fomos entrando nisto lentamente, né? Paulatinamente. Não é que não sabia, né? Foi a negação, o não é bem assim, a gripezinha, mas não interessa, eu não uso a máscara, e aí a vacina. Na verdade é isso. Eu acho que nós vamos levar, tem uma conta aí que diz que vai levar 8 anos nesta marcha que estão vacinando os brasileiros hoje, como está, para vacinar todo mundo no Brasil. Isso é inconcebível, né, Genaro? Tu sabes que tem um autor brasileiro chamado Ivan Santana. Se tu conseguir achar algum livro dele, lê, é muito interessante. Ivan Santana é um estudioso sobre acidentes aéreos. Tu vê, uma coisa nada a ver com isso que nós estamos falando agora, né? Mas é um cara que escreveu vários livros. Inclusive, um dos livros que ele escreveu sobre o ataque às Torres Gêmeas, tá? Naquela situação de 2001. Então ele escreveu vários livros sobre queda de avião. E uma coisa que me impactou num dos livros que eu li dele, que é não me lembro o nome do livro, mas enfim, acho que eu tenho ele por aí. Uma das coisas que me impactou, Cláudio, foi uma frase que ele disse o seguinte: a queda de um avião não se dá por um único motivo só. Sempre tu tem uma sucessão de fatores. Tu tem um tipo de um efeito dominó de fatores que levam à queda de um avião. Então, um avião, que é um dos transportes mais seguros que o homem inventou, ele por um fator só, por exemplo, falhou a turbina, não é a falha da turbina que ia derrubar o avião. Para acontecer a queda, tem que haver um efeito dominó. Então, um dia a gente vai ter condições, que nós estamos muito inseridos ainda na problemática de tentar resolver o problema, e a gente não tem condições de ver de longe o problema para tentar discutir um pouco as responsabilidades disso, né? E talvez não seja a hora ainda. Mas, com certeza, houve uma série, um efeito dominó de decisões equivocadas tomadas durante o período da pandemia que nos levaram a este ponto. E eu não tiro a responsabilidade da sociedade também, Cláudio. Não muito responsável. A sociedade é muito responsável com tudo isso também. É a grande responsável. É muito responsável. Por quê? Porque se eu tenho um cidadão, tá? Seja lá quem ele for, tá? Pode ser o presidente da República, pode ser o governador, pode ser o prefeito, pode ser quem for. E o cara é um irresponsável, e é um negacionista, e é um contra a ciência. Eu te pergunto, eu preciso aderir a isso? Não. Eu acho que nós somos um povo que já estamos num nível de desenvolvimento científico, cultural, que não precisamos entrar nessa aí. E aí as pessoas, talvez por um egoísmo centro-umbilical, tipo, vou fazer a minha que cada um faz a sua. Começaram a ir para a praia, começaram a festejar final do ano, festejar o Natal. Eu falei, inclusive, sobre as eleições, que achava que não deveriam ter eleições. As eleições foi um dos fatores, porque se tu olhar o histórico de crescimento da pandemia, a pandemia começa a crescer exponencialmente em novembro, outubro, de outubro na época das eleições. Não é na época das eleições. Vou te dar os números. Em outubro, nós tivemos aqui no litoral 2.500 contaminados. Em novembro, Cláudio, nós tivemos 5.200 contaminados. Olha só, dobro.
Em dezembro, nós tivemos 7 mil contaminados. E a Os proporção hospitais foi a de Porto mesma. Alegre hoje, Genaro, tem uma estatística lá. 40% das pessoas que chegaram nos últimos dias nos hospitais em Porto Alegre com corona e quadro grave são oriundos do litoral, tiveram no litoral nos últimos dias. É a turma aquela que veio para Beira-Mar. É a turminha que veio para Beira-Mar e que não respeitou o distanciamento social, que não respeitou a máscara, que andavam na rua sem máscara. Assim, de certa forma, e a gente vai ter que estudar isso, Cláudio, sociologicamente no futuro, de certa forma as pessoas naturalizaram a questão da pandemia, ok? E hoje nós estamos pagando. Sabe que a banca paga, mas cobra. A hora que abrir a caixa preta agora que a gente vai ver o que tem dentro. Agora está na hora de cobrar. A banca está cobrando. E assim, e o custo é muito alto. É muito alto. Infelizmente, o custo é em vidas humanas. Eu te digo assim, estou muito preocupado. Nós aumentamos, tu sabes, 5 leitos de UTI. Agora, isso, eu te perguntar agora como é que andam aqui os leitos aqui da nossa Tramandaí. Eu tinha 11 leitos de UTI Covid. Te lembras que a gente abriu, né? Nós abrimos 6 leitos do Estado, 5 leitos com recursos dos municípios. Não sei se te lembras que a gente fez lembro. Os municípios bancaram 5 leitos de UTI. Muito bem. Agora, então eu fiquei com 11. Esses 11 leitos, passou um período aí, antes de outubro, que eu ocupava 40% dos leitos. Só que depois, a partir de outubro, novembro para frente, é 100% de ocupação. Então agora nós abrimos 5 leitos mais, foram entregues oficialmente ontem, inclusive numa live com o deputado Gabriel e a secretária Rita e os prefeitos da região. Você fez uma live, você fez a entrega oficial dos 5 leitos, já estão funcionais e te digo que já estão ocupados, né? E agora nós estamos abrindo para a próxima semana mais 5 leitos. Qual é a tua surpresa? É a minha? Então vai a 21. Vai a 21. Qual é a tua surpresa? É a minha, que eu recebi antecipadamente os leitos. E eu, que eu sou meio maluco, coloquei os leitos para funcionar. Já estão ocupados também. Que então loucura. hoje eu tenho 22 pacientes. 22 leitos. Na verdade eu tenho 21 leitos, mas tenho 22 pacientes no hospital com perfil de UTI. E vai abrir mais 5? Não. Já abriu esses 5 que eu ia abrir a semana que vem. Já me tá antecipei, abri hoje e já ocupei os 5. Imagina. Então hoje eu tenho 22 pacientes internados com UTI, 21 na UTI e um que está na emergência aguardando o leito de UTI. E tem vários aqui na Redondeza, aqui na UPA, no pronto atendimento de Imbé, Pinhal, Cidreira, que estão precisando de leitos. Inclusive o próprio secretário de saúde de Cidreira está internado aqui no hospital. Que loucura isso. Para te ter uma ideia. Tá no TI. Então, assim, o panorama, Claudinho, é muito ruim. Peço encarecidamente, aí é um pedido de coração que eu faço, gente. O que eu estou vendo, eu vou ficar com marcas muito profundas. Eu sou humanista, eu sou um iluminista por natureza, mas por formação ideológica, iluminista. Eu sou um humanista e eu tenho um carinho muito especial pelo ser humano. Eu tenho uma empatia muito especial. A dor do outro ainda me dói. Parece meio coisa bem antiga, mas a dor do outro ainda me dói. Eu consigo ainda sofrer com a dor do outro, né? Eu vou ficar muito marcado por esse período, te confesso. Apesar de já estar, vamos dizer, no terço final da minha vida, eu vou ficar muito marcado por causa disso, muito.
Eu vi dramas terríveis. Né? Ontem, por exemplo, morreu uma menina de 19 anos que entrou com Covid. 19 anos, entrou com Covid. Tu imagina o desespero da família. Então, o que eu quero pedir para a população? O teu programa é um programa que tem muita abrangência. O que eu quero pedir para a população? Gente, tudo que nós podíamos fazer de errado e nos permitimos fazer de errado, nós já fizemos. Vamos tentar acertar a mão a partir de agora. O que é acertar a mão? Vamos nos cuidar. Vamos nos preocupar em em se autocuidar, ou seja, cuidar a pessoa, tu, né, usando máscara, álcool em gel, não te aglomerando. Mas vamos ser também solidários com o próximo e não vamos permitir que os outros se contaminem por nós ou a gente se contaminar pelos outros. A única forma de fazer isso é evitando aglomeração. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu preciso, tu precisa, todos nós precisamos. Precisamos trabalhar, precisamos consumir. Agora, eu te pergunto, eu preciso ir numa festa? Eu preciso, sério mesmo, eu preciso ir num aniversário? Eu preciso ir num casamento? Eu preciso ir numa boate? Eu preciso ir numa danceteria? Eu preciso ir mesmo? Sério, em meio à pior pandemia dos últimos 100 anos. Não tem necessidade, né? Ô, Claudinho, eu preciso mesmo ir para a praia? Eu moro a 3 quadras da praia, que meu edifício fica a 3 quadras da praia. Eu não passo de carro na praia ali. Eu não fui ainda e não vou ir. Eu não fui nenhuma vez esse ano, Genaro. É isso aí, mas precisamos ir. Precisamos mesmo. No supermercado a gente precisa ir, porque nós precisamos continuar vivendo, consumindo, é obrigatório. Agora, em bailes, em festa, em balada, precisamos ir mesmo. Como se o mundo fosse acabar, né? Gente, vai acabar para muita gente, o mundo vai acabar. E nós vamos acabar chorando as mortes. O que eu digo é o seguinte: se eu estou em meio a uma guerra, Claudinha, e há um inimigo que quer me invadir o meu país, quer invadir o meu espaço, e eu morrer lutando contra este inimigo, eu vou morrer como um herói. Agora, eu me expor a um inimigo invisível como é o vírus, de graça, não é sequer inteligente isso. Sequer inteligente. Então, assim, podemos ter o azar de pegar o vírus? Com certeza, ele está em tudo que é lugar, ele tá na caneta que eu pego, ele está no cartão, ele está na maquininha de pagamento no PicPay aquele, no PAD. Em todos os lugares, na maçaneta do carro, na maçaneta do carro, porta que no se corrimão, abre, nos banheiros, em todos os lugares. Nos banheiros, no corrimão da escada. Então, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Quanto menos a gente circular, mais possibilidade a gente tem de não pegar esta doença. E se pegar... Luiz Genaro, para terminarmos, uma mensagem para a nossa população. Ninguém melhor do que tu podes falar com eles, porque afinal de contas é quem pilota o hospital que atende todo mundo na região e é para onde todo mundo olha quando o ar termina, a febre chega e o cara pensa, puxa vida, não devia ter ido tomar aquela cerveja, mas aí foi. Não são todos, né? Mas uma mensagem para esse pessoal. Se tu queres que eu te ajude, e provavelmente tu vais querer que eu te ajude se pegar essa doença, antes disso, pensa e me ajuda em não pegando a doença. E está na tua mão não ficar doente. Muito bem. Luiz Genaro, um beijo bem forte, um bom final de semana, saúde, força e muita luz, e continue zelando aí
pela nossa saúde, junto a este hospital maravilhoso que é o Hospital de Tramandaí. O Genaro é o nosso guardião no meio desse temporal e desse tiroteio. Não tenho palavras. Claudinho, eu que tenho que te agradecer a oportunidade. Gosto muito de conversar contigo, uma conversa sempre muito amena, muito amistosa. A gente trata coisas terríveis, mas tratamos de forma absolutamente amena, dentro do possível, do que seja amena numa situação que nós estamos. Um beijo no teu coração, te cuida também, se cuidem todos que estão nos ouvindo. Nós vamos passar por isso. Eu tenho certeza, vamos passar. Nós somos mais fortes do que isso. É a natureza lutando contra a ciência. A ciência vai vencer. Mas a gente tem que ajudar. É verdade. É isso. Um beijo no coração. Beijo, até a próxima. Este foi ele, Luiz Genaro, né? O Genaro é o diretor do Hospital de Tramandaí. O Luiz tem falado há muito tempo e já vem falando. Mas olha, por favor, vocês, cuidado com esse negócio aí. Vamos com calma, vamos com calma. Agora chegamos onde ele já tinha previsto lá um ano atrás. Números do corona para o estado, atualizados hoje às 12h08. Confirmados 632.019 casos no Rio Grande do Sul. Perdão. Recuperados 591.323. Óbitos 12.226. Taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado 94,7%. Agora os números para Tramandaí. Tramandaí, atualizados ontem, confirmados até agora 3.179 casos. Recuperados 2.376, hospitalizados 12, óbitos 70. Já os números do Imbé, atualizados também ontem, confirmados 1.980, recuperados 1.681, hospitalizados 6. E os óbitos são até agora para o Imbé, vamos ver aqui. Vamos ver, para Imbé recuperados, óbitos 40, né? Hospitalizados 6. Muito bem, vamos à previsão do tempo para o final de semana. Hoje o dia foi de sol, mínima de 20, máxima 27, mínima 25. Sábado, sol entre nuvens. Amanhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 21, máxima 27. Domingo, sol e nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima 22, máxima 26 graus. Muito bem, estamos já de retirada e agradecendo a Websul Telecom. Websul Telecom que nos transporta com esta qualidade, esta fidelidade de sinal. Websul Telecom, uma solução extraordinária para a sua empresa, para a sua casa. A Sindapa é a sua solução para a segurança da sua empresa e também da sua residência. Sindapa, Tramandaí e Imbé. Alta tecnologia e muita competência para você ficar tranquilo e seguro na sua casa ou na sua empresa. Julius Rer, agora, nesses dias, né, infelizmente, de lockdown, o Júlio não está atendendo, mas assim que passar, o telefone está no rodapé e você liga para lá e marca para ser atendido com distanciamento em uma pessoa por vez para não haver aglomerações. Sopatas, a Tia Mari, que tem o hotel, que tem a creche para o seu pet. Se vai viajar, deixe com a Tia Mari. Se for trabalhar, ele passa o dia lá. E a Tia Mari busca e depois leva para casa à noitinha o seu pet. Na Doutor Flores, em Porto Alegre, Profimac. O Valdeci faz a manutenção das suas lentes e máquinas fotográficas na Profimac. Nós vamos indo, domingo, 19 horas, à missa. Nesse domingo, a missa será transmitida naturalmente com a igreja fechada. Não haverá ninguém na igreja, a não ser a equipe do Tendência e o pessoal lá da igreja que vai estar lá. Então, domingo, agora às 19, missa, né? Então, e nós voltamos na faixa das 18, quando for segunda-feira. Beijo a todos.